Bem-vindo ao nosso grupo de estudo de Psicologia Existencial. Esta é a aula 6, Introdução à Psicopatologia Fenomenológica. A psicopatologia fenomenológica não busca explicações lógicas, mas a compreensão do fenômeno, valendo-se de fundamentos diferentes da psicopatologia clássica, de matriz positivista, que é formada por representações lógicas. Para a psicopatologia fenomenológica, o homem é um ser no mundo, e isto significa não apenas que ele está no mundo, mas que é uma unidade com o mundo, pois estabelecemos uma relação dialética com ele, uma contínua relação de troca, de modo que não podemos separar o homem do seu contexto. Assim, o sentido que o mundo tem para a pessoa deve ser alvo da compreensão psicopatológica, e não simplesmente focar na interpretação da condição mental da pessoa a partir de padrões e modelos de mundo e de normalidade pré-estabelecidos, pré-concebidos. A psicopatologia clássica avalia a partir de padrões estabelecidos, trabalhando numa essência esperada, ou seja, no que a pessoa deveria ser de acordo com certos padrões. Na psicopatologia fenomenológica, por outro lado, compreendemos de forma diferente, pois acreditamos que nenhuma pessoa possui uma essência pré-estabelecida, porque a sua existência está mais para um devir, ou seja, está sempre em construção, num permanente vir a ser. O mundo está cheio de preconcepções, o mundo está cheio de definições prévias, e a pessoa acaba induzida a tentar ser aquilo que o mundo espera dela, os outros, a família, a sociedade. O que acontece é que é mais cômodo para a coletividade lidar com as coisas assim definidas. É mais confortável e menos ameaçador saber, a sociedade, saber previamente quem as pessoas são e o que se pode esperar delas. Mas não existe apenas um eu sou. Aliás, nenhum. Porque nós vamos sendo. Ninguém é obrigado a ostentar um carimbo de eu sou e assim serei para sempre, já que diversas essências aparecem em uma pessoa ao longo da sua vida. Para alguns isso é difícil de entender, mas pense que uma pessoa não tem ela mesma uma essência e que cada situação comporta a sua essência. Eu diria que a essência está na situação e na relação que a pessoa estabelece com determinada situação. A essência não está na pessoa. Isto acaba definindo para a pessoa um eu sendo e não um eu sou. Ao contrário da hermenêutica clássica, que propõe um conhecimento interpretativo, a hermenêutica existencial não concebe nada como oculto e passível de ser interpretado, porque tudo se manifesta como fenômeno. A propósito do conceito sartreano de má-fé, que é uma forma consciente de ocultação e manipulação de intenções, Heidegger vai entender a má-fé como evitação da angústia, não sendo considerado oculto por causa disso. Na psicopatologia fenomenológica, não se interpreta para compreender, porque só é possível interpretar aquilo que já se compreendeu. Toda interpretação, portanto, deve ser elaboração e explicitação do que já foi compreendido. A questão é, como interpretar o que não se compreendeu? Compreensão é o ato de avaliar o que aparece, mais do que aquilo que parece. Ou seja, apreciar uma situação fazendo uma suspensão do julgamento, tanto do ponto de vista do senso comum, quanto do ponto de vista científico. Para primeiro conhecer a natureza e as implicações do fenômeno,
com suas razões, sentimentos, motivações, pontos de vistas e idiosincrasias envolvidas, sobretudo atentando para o modo como essa apreciação se dá. Esta é uma parte importante da compreensão. O seu olhar, o seu sentimento, o espírito com o qual você olha determinada situação. São questões nas quais estamos imersos. E os psicólogos existenciais não se esquecem disso, mas procuram, o quanto possível, fazer uma inserção fenomenológica no técnico, no metodológico e no institucional. Sabemos que muitas vezes nós temos de emitir laudo, dar diagnóstico, carimbar, declarar, dar parecer, essas coisas. Mas realizamos tudo isso a partir de um approach fenomenológico que permita atender às demandas técnico-institucionais dentro de um enquadre fenomenológico. Entre outras coisas, quer dizer que falamos do fenômeno, do vivido, do sentido que cada experiência e cada vivência tem para uma pessoa. Importa para nós não o quanto de normalidade ou anormalidade tem um comportamento ou característica pessoal, mas o que isso significa em termos de sentido para a pessoa, o que ela busca e principalmente como que isso se relaciona com o todo dela, com o todo da pessoa. Numa pergunta simples: para a minha vida, qual a significação e importância disto que eu faço, o que eu fiz, o que eu gosto? Qual a finalidade? Que lugar em minha vida ocupa esta ação? São perguntas avaliativas, psicopatológicas, fenomenológicas. A psicologia existencial se preocupa mais com o propósito das coisas do que com a sua origem. Estamos mais para o para quê do que para o porquê. Na linha fenomenológica, o comportamento dito anormal é compreendido como um modo de vida que o sujeito inventa como tentativa de encontrar solução para encarar sua realidade, realizar suas possibilidades, sendo a ênfase colocada nas modalidades de ação e interação que o sujeito põe em prática para manejar suas situações. Porque o ser humano não é coisa, não é máquina. Nem mesmo o organismo humano é uma máquina, porque o nosso organismo também é regulado por condições subjetivas e emocionais. A pessoa humana não é elaborada segundo um modelo pré-estabelecido, como acontece com um objeto. O homem não é objeto. O homem não é instrumento de alguém. Não cabe ao psicólogo consertar as pessoas recorrendo a técnicas. As pessoas não são máquinas. Se ninguém pode, com honestidade, definir o que é normal ou anormal, e parece que todo mundo concorda com isso, ou quase todo mundo, se concordamos que ninguém pode, com honestidade, dizer o que é normal ou o que é anormal, como podemos então criar uma psicopatologia que cria parâmetros para a normalidade, que age a partir de parâmetros positivistas, objetivistas das ciências naturais? Entendeu o valor da psicopatologia fenomenológica? É uma psicopatologia como outra qualquer. Entretanto, valoriza mais o homem como pessoa do que como máquina, mais como organismo do que como mecanismo. Pessoalmente, eu não gosto de problematizações que não apresentam soluções ou pelo menos ideias sensatas. Por isso também me apresso em afirmar que precisamos de uma psicopatologia mais voltada à singularidade das pessoas e não somente a uma ideia geral e vaga e ainda dualista do que é positivo ou negativo em termos de pensamento e comportamento humano. Quando a psicopatologia diz, e com razão, que a anormalidade de um comportamento
consiste no fato de estar acarretando prejuízos ou dificuldades à pessoa, precisa se lembrar de perguntar isso à pessoa. Na visão fenomenológica existencial, nós temos a necessidade de critérios e normas que se preocupem principalmente com o homem como ser no mundo, influenciando e sendo influenciado pelo seu contexto social, o que equivale a enfatizar a importância atribuída a uma psicoterapêutica baseada nos problemas existenciais do homem. É claro que com isso não estamos tentando invalidar uma psicopatologia de caráter essencialmente orgânico, que inclusive provoca na sua evolução desajustamentos de condutas e perda de contato com a realidade. E não podemos deixar de reconhecer as exceções como a origem orgânica. Reconhecemos a origem orgânica da, por exemplo, psicose geral progressiva com sua etiologia sifilítica. Como também não podemos atribuir a todas as neuroses ou psicoses as mesmas razões, mas a fenomenologia existencial procura incluir em todas as suas avaliações o destaque à natureza da experiência da pessoa com o seu mundo singular, com a sua realidade, e não simplesmente buscar definir os fundamentos biológicos das diferentes patologias. O movimento antipsiquiátrico veio contribuir para a conscientização de uma sistemática própria, usando para isso uma compreensão mais ampla do comportamento do homem e sua perfeita integração no contexto em que ele se encontra. Aqui nesta aula nós temos uma introdução apenas à psicopatologia fenomenológica, mas nas próximas aulas traremos o pensamento de importantes estudiosos da psicopatologia fenomenológica, como Karl Jaspers, Eugene Minkowski e Vandenberg. Karl Jaspers, autor de Psicopatologia Geral, que é um compêndio, um clássico da psicopatologia importantíssimo. Minkowski, que revolucionou o tratamento da esquizofrenia a partir da fenomenologia. Vandenberg, que realizou excelentes pesquisas, cujas conclusões estão no seu livro O Paciente Psiquiátrico. Nós vamos ver tudo isso nas próximas aulas. A fenomenologia valoriza a necessidade de se estar permanentemente voltado para o homem como tal, e para a necessidade da epistemologia ser uma expressão do contato do pesquisador com o homem. Afinal, nós estamos pesquisando o homem, né? A humanidade, o ser humano. Há uma noção de ciência uniformizada demais. Confunde-se fazer ciência com um número excessivo de procedimentos padronizados que não cabem nas pesquisas em ciências humanas. Uma metodologia que diga respeito ao homem não se compatibiliza com o pensamento de que a ciência seja um conjunto de procedimentos padronizados. Se todos nós concordamos que o ser humano é subjetividade, como podemos recorrer aos métodos positivistas para pesquisá-lo e compreendê-lo? A fenomenologia propõe que pensemos a ciência como um procedimento rigoroso, mas não padronizado. Por que não padronizado? Porque estudamos o ser humano e simplesmente não existe padrão de ser humano. Os seres humanos são todos singulares. Singulares no que buscam, singulares na forma como agem, singulares na forma como reagem. E uma pessoa, ela própria, em determinados momentos, pode se surpreender consigo mesma. O rigor da pesquisa fenomenológica se refere a uma busca de aproximação entre o procedimento de pesquisa e aquilo que se está pesquisando. Para concluirmos sobre o que é básico na compreensão da condição saudável de uma personalidade, precisamos revisitar o conceito de essência. Essência é aquilo que é e não pode deixar de ser.
Nestes termos, o homem não tem uma essência definida, porque ao longo da vida se surpreende consigo mesmo. A cada etapa de sua existência, toda pessoa se surpreende consigo mesma, com suas novas concepções, com suas novas percepções acerca de si mesma e do mundo. A noção de essência, durante muito tempo na nossa civilização, foi coincidente com a noção de substância. Mas a palavra essência quer dizer, qual é o modo próprio disto? Porque essência vem de essere, que quer dizer ser, um verbo. E substância é somente um modo substantivo de se compreender a essência. A essência não é conteúdo. O homem não tem conteúdos. Ele acolhe, elabora ou rejeita conteúdos. Até faz os outros receberem seus conteúdos, mas o que caracteriza essencialmente é a sensibilidade para lidar com os conteúdos que lhe vêm ao encontro. Com alguns deles vamos nos familiarizar, nos identificar muito mais como um movimento de apaziguamento da nossa angústia do que como uma identificação definitiva. Porque sabemos que a nossa essência significa disponibilidade para ser o espaço onde o sentido de tudo pode se mostrar. O homem é aquele cuja essência é disponibilidade para o sentido de todo o resto poder se mostrar. E é só com o homem, como presença, que o sentido se mostra. A essência do homem se mostra de maneira verdadeira e absoluta nos seus atos, de modo que a essência é mais propriamente do ato, daquele momento, mas não definitiva em relação ao que ocorre a cada momento de sua existência. Cada ato meu é absolutamente meu. E isso nos leva à questão do olhar fenomenológico, que é um aprofundamento daquilo que se mostra e como se mostra. O olhar fenomenológico é um olhar profundo. O olhar profundo compreende o sentido do que se mostra. Muitas vezes se confunde esse olhar com eu fazer metodologicamente uma enumeração do que vejo ou cair no relativismo. Eu diria que fazer, por exemplo, uma enumeração da frequência de um comportamento é possível e diz respeito ao homem, mas diz respeito à dimensão do homem considerado como um sistema previsível que o homem também é. E ao fazer a contagem da frequência de um comportamento, estou alcançando o homem na sua dimensão de entidade determinável, como é o caso da razão da série, indicando que algo é de fato algo. Essa questão da razão da série, tudo isso precisa ser pensado, contextualizado, sempre numa perspectiva subjetiva da pesquisa ou da avaliação psicopatológica. Eu compreendo que os aspectos centrais do desenvolvimento de uma pessoa são 3: potencialidade, possibilidade e existencialidade. Em relação à potencialidade, as pessoas possuem potenciais diferentes. O potencial de uma pessoa pode ser comparado à energia potencial que pode ser armazenada nos corpos e que depende do tipo de interação e da posição que o corpo apresenta. O potencial de uma pessoa não pode ser criado nem destruído, mas pode ser bem desenvolvido ou mal desenvolvido, ou ainda estagnado. Os deterministas sociais defendem que todas as pessoas nascem com o mesmo potencial, imaginem, e que a sua evolução dependerá tão somente das oportunidades que receberem. Vejo isto como um absurdo. As pessoas, elas nascem com potenciais próprios. Por exemplo, ninguém ensinou os grandes craques de futebol a jogarem bola. Eles simplesmente sabiam. O que fizeram foi treinar muito, né, a partir, agora sim, de uma oportunidade. Mas de nada adiantaria a oportunidade se não tivessem potencial. Talento mesmo. Nas artes, a mesma coisa. Para ser um grande artista é preciso potencial, que pode ser tido como talento. A notícia boa
é que todas as pessoas possuem algum potencial. Resta saber qual. O problema é quando insistem em uma área errada e só muito tempo após descobrem que o seu verdadeiro potencial estava em outra área. Então, o mais importante na potencialidade é que ela precisa ser descoberta e desenvolvida. Sobre possibilidade. Aqui é que entra firme o social, começando pela família. A criança precisa ser colocada na escola, senão a sua potencialidade será desperdiçada. Porque a potencialidade precisa da possibilidade. Aqui é que se encontra a área das oportunidades. As possibilidades são maiores quando se nasce em uma família que tem responsabilidade na criação correta dos filhos. As possibilidades são maiores quando se vive em um país que dá atenção à educação pública, procurando criar nela a mesma qualidade da educação particular. Porque se não for assim, só os filhos de famílias com maior poder aquisitivo é que terão a possibilidade de maior e melhor desenvolvimento. As possibilidades são maiores quando o índice de empregabilidade é alto no país e, finalmente, quando a pessoa vive em uma região mais desenvolvida. Tudo isso faz aumentar as possibilidades, óbvio. Quanto à existencialidade, esta parte é reservada à pessoa, porque, sinceramente, pouco adianta ter potencial, ter possibilidades e não se movimentar, não fazer acontecer. Cada pessoa precisa descobrir seu potencial, se apropriar dele e utilizar suas possibilidades para buscar a realização do seu projeto de vida. As contingências, obstáculos e dificuldades fazem parte do processo de busca de realização de qualquer ideal. Faz parte da existencialidade. Mas pode acontecer, por exemplo, que filhos criados na mesma casa com os mesmos pais, possuindo possibilidades parecidas ou até mesmo iguais, às vezes seguem rumos totalmente diferentes. É aí que entra o diferencial da existencialidade de cada um. Também é verdade que isto pode se dar em função das diferenças de potenciais, embora tenham possibilidades iguais. O não aproveitamento das possibilidades, quando se dá por um problema de potencial vocacional, por exemplo, um filho que quer ser advogado, já o outro quer dar continuidade aos negócios do pai. Um quer ser músico, o outro arquiteto. Vejam que são aspectos potenciais diferentes. Porque não é verdade que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. Então, nesse caso, cada um deve procurar o seu potencial, o seu talento, a sua vocação, a sua estrada potencial adequada. Mas quando falta existencialidade, surge o desinteresse em descobrir o potencial próprio. Quanta gente não está nem aí para o seu potencial, ou nem sabe que isso existe ou é possível, ou não quer. De modo que a existencialidade se refere a uma tarefa que é da própria pessoa, do seu interesse, disciplina, responsabilidade, mas principalmente atitude. Sem atitude, o talento é inócuo, inoperante. E a boa existencialidade surge na disposição em buscar, em lutar, em persistir, não ficar esperando receber tudo dos pais ou do governo. A existencialidade se refere à maturidade, ao interesse em cuidar de si mesmo, de se responsabilizar por si mesmo, e não ficar atribuindo a responsabilidade por si mesmo aos outros. Cuidar de si mesmo e lutar por um projeto de vida. Isto é saúde mental.
A apropriação e desenvolvimento desses 3 aspectos que eu citei não é nenhuma receita de sucesso nem garantia de progresso. Para a fenomenologia, desenvolvimento não quer dizer progresso, e desenvolver-se não quer dizer ficar melhor. A apropriação desses aspectos significa a capacidade da pessoa em aprofundar-se no seu modo próprio de ser e conseguir perceber as lutas e as glórias deste modo de ser. Evidentemente que sempre teremos resultados provenientes do que buscamos e realizamos. Mas, em primeiro lugar, o pensamento se volta à realização de um projeto de vida, que é resposta à pergunta: onde quero chegar? Por onde devo caminhar? Que passo dar hoje? O desenvolvimento humano está, então, ligado diretamente ao amadurecimento e à superação de dificuldades e possibilidades existenciais. Entendo que a existencialidade é o fiel da balança entre potencialidades e possibilidades. O exame psicopatológico existencial, portanto, verificará o quanto a pessoa conhece e se apropria do seu potencial. Se ela valoriza e utiliza adequadamente suas possibilidades. E se ela tem atitudes em sua existencialidade que a levem a um efetivo projeto existencial. Na avaliação psicopatológica, devemos prestar atenção aos relatos do paciente sobre o seu cotidiano, inclusive as ações mais simples. Sua existencialidade se revela em suas relações familiares, de trabalho, sociais. É em nossas avaliações que vamos acompanhar a qualidade do movimento de cada um. Compreender o outro é compreendê-lo como uma expressão absolutamente original e irrepetível de singularidade. Essa compreensão é necessária ao lado do acompanhamento da sua particularidade histórica, factual, ou seja, a sua historicidade, porque é no interior dessa facticidade que se realiza a existência de cada um. Na escuta analítica existencial, o trabalho é possibilitar que a pessoa viva suas significações, que se realize em sua cotidianidade, em sua realidade, atenta à simplicidade e à importância de cada coisa. A atitude compreensiva por parte do analista existencial, além de envolver um ouvir sem julgar, envolve um ouvir e compreender. Ouvir e compreender parece fácil e automático, mas não é, porque se refere a algo difícil de se fazer, que é a suspensão de qualquer julgamento. Compreender é se inteirar da pessoa que está diante de você, com seus sentimentos, motivações e também o seu contexto. Compreender, sobretudo, é construir um contato comunicacional que flua de modo autêntico entre dois iguais, terapeuta e paciente. Na avaliação psicopatológica fenomenológica, notamos que a ansiedade se faz presente em todos os tipos de afecções emocionais, mas também a solidão é importante ao lado da angústia, tão presente nesse mundo contingente. A busca da existencialidade, ou seja, a busca do prosseguimento na construção de um projeto de vida, se dará mesmo entre angústia e solidão. E esta é uma observação clínica importante. A pessoa não vai parar sua vida para tentar eliminar seus sentimentos incômodos e só depois então viver. É como disse Sartre uma vez: viver é equilibrar-se o tempo todo entre escolhas e consequências. A gente, portanto, jamais vai se livrar da angústia que é ser livre para escolher e depois ter que se responsabilizar pelos resultados das nossas escolhas. Eis como a avaliação psicopatológica fenomenológica irá considerar a rigidez mental na existencialidade. Ela pode ser plena
independente de afecções de angústia e solidão, porque elas fazem, angústia e solidão, fazem parte da vida e não devem ser patologizadas. A solidão é um tema existencial e não é uma questão simples, começando pelo próprio conceito. O que é solidão? Solidão de quem? De que solidão estamos falando? Uma das críticas que fazemos às visões diagnósticas de inspiração positivista é a mania de patologizar tudo. Mas a solidão, amigos, não é doença. Angústia também não é doença. E tristeza também não é doença. São componentes existenciais nossos. A questão é que vivemos em uma época em que qualquer incômodo, qualquer dor, insatisfação ou contrariedade tem que ter um remédio, tem que ter um tratamento. Tornando mais claro, é preciso bom senso para discernir situações que demandam uma intervenção e outras que não demandam. O que não se pode é padronizar. O que se pode, que se deve olhar caso a caso. O problema que aqui levantamos se relaciona com o imediatismo da nossa época, que, aliado ao consumismo, acredita que todas as soluções estão à venda e que qualquer incômodo tem que ser resolvido imediatamente. Isto cria um frequente estranhamento de todos em relação a vivências normais, como é o caso da solidão. Uma pessoa, ao refletir sobre o sentido da solidão, verá que ela é imanente ao ser humano, assim como a angústia. Se você for explicar a solidão nos moldes convencionais, dirá que é um sentimento de isolamento em relação às demais pessoas, demais coisas, né? E dirá que ela será patológica na medida em que afastar ou impedir a pessoa de cumprir suas demais ligações, com seus demais compromissos de vida, como trabalho e estudo, e ainda prejudicar funções fundamentais como sono, fome e o empenho em se preservar física e mentalmente. Tudo isso está certo. Mas é preciso acrescentar que ela é imanente ao ser. E do mesmo modo que a angústia, a solidão estará sempre presente, em menor ou maior grau. Prosseguir, mesmo em solidão. Seguir em frente, ainda que afetado pela angústia e por interrogações, por uma sensação persistente de falta de sentido e baixa autoestima. Porque tudo isso pode afetar qualquer pessoa, sem necessariamente significar que ela esteja doente. Mas o perigo é que a pessoa paralise e se afunde na baixa autoestima, impressionada com a apreciação dos outros ou com qualquer sentimento de inadequação. Independente de seu sentimento de inadequação, a pessoa pode ser feliz, cumprir sua existencialidade, mesmo esbarrando em suas angústias e em sua solidão. A pessoa pode e deve seguir em frente. Porque afinal o importante é viver, fazer a vida acontecer, sem ficar esperando grandes coisas, grandes sacadas. A vida não tem texto, não tem ensaio, não tem roteiro, não tem nada prévio. Ela só acontece quando você a faz acontecer. Com a sua existencialidade, acontecendo até mesmo no meio de momentos ruins. E viva os bons. Tem uma música que fala disso. Ouça com atenção. Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol, quando você entrou em mim, como um sol num quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou viver satisfeito, porque o amor é uma coisa mais profunda que
que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Eu quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Eu quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora direis, ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Belchior cantou a Divina Comédia Humana. Durante a música, vocês viram pinturas feitas por pacientes da psiquiatra Nise da Silveira, imagens essas que estão no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. Aceitação, autoestima e confiança sintetizam 3 áreas da saúde mental de uma pessoa. Na aceitação, temos a existencialidade pressupondo abertura e consciência em relação à multiplicidade de sentimentos, de caminhos e descaminhos que constituem uma vida. Mas, sobretudo, identificando que o conjunto de sentimentos, situações e circunstâncias operam conjuntamente na viabilização de um projeto pessoal. Na autoestima, identificamos o prazer da pessoa em ser ela mesma, buscando redescobrir-se e resgatar mais e mais da sua potencialidade e das suas possibilidades, elevando a qualidade da sua existencialidade. Na autoconfiança, distingue-se principalmente a segurança em seguir, independente de opiniões e circunstâncias. Uma área a ser desenvolvida para que a pessoa prossiga mesmo diante de obstáculos. E isso faz muita diferença. Abraço. Voltaremos com a aula 7, Psicopatologia Fenomenológica, parte 2, quando falaremos de Karl Jaspers. Até lá.